né? A gente vai fazer exercício sobre aquilo. Pronto, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai fazer agora de um apanhado geral com essa outra apresentação, tá certo? Então, como eu disse para vocês, a química orgânica é a química do carbono e em toda estrutura orgânica ou até em algumas estruturas inorgânicas, a gente encontra o carbono, certo? A química orgânica é chamada de química do carbono porque em 99,9% das estruturas orgânicas você vai ter o carbono. E esse carbono ele é passado, né, de uma estrutura para outra, como vocês podem ver, né? Você tem sempre uma transformação. A carne, por exemplo, ela é consumida pelas larvas que se transformam em moscas. É sempre o carbono ele é renovado, tá certo? Por exemplo, as plantas que captam o CO2, tá? Captam o CO2 do meio ambiente, do ar, e liberam gás oxigênio para a natureza. Aí você pode dizer, professor, tá certo, o senhor está dizendo que ele capta o CO2, quer dizer, tem carbono, e libera oxigênio. Mas e o carbono que ele absorveu? Aí não vai para o ar, vai para o solo, certo? Vai para o solo, vai ser formado a seiva elaborada, tá certo? Justamente as estruturas para ter o fortalecimento da planta. Então, o carbono, a ideia do carbono na natureza é que haja um ciclo, é chamado de ciclo do carbono, tá certo? O carbono ele tem que entrar na estrutura e sair de volta para o meio ambiente. Porque se ficar só no meio ambiente, o que é que vai acontecer? Você vai ter um acúmulo de carbono em excesso, tá certo? Como, por exemplo, muito gás carbônico no meio ambiente, muito CH4, certo? E aí vai provocar contaminação, poluição. Quem pediu para falar foi Emily. Fala, Emily. Professor, o carbono ele se transforma em diamante, é? Não, o carbono, uma das estruturas do carbono é o diamante. Você tem carbono grafite, carbono diamante, carbono em várias outras estruturas. O diamante, na verdade, ele é formado por carbono. O, o grafite é formado por carbono. O carvão é formado por carbono. Agora, qual a diferença do grafite para o diamante? É a estrutura, é a forma de ser criado na natureza, tá certo? Mas todos dois são formados de carbono. Esse grafite que você escreve, por exemplo, certo? Em estruturas na natureza, né? Em alta temperatura, alta pressão, em condições específicas, esse grafite ele pode vir a se transformar em diamante. Claro, com estrutura diferenciada, porque seria artificial. Porque o diamante natural, esse encontrado no solo, e o diamante que é feito em laboratório, né? Em indústria, por indústrias, eles têm valor comercial totalmente diferente. Por quê? Porque aí tem o carbono natural. Ele é o carbono não, desculpa, o diamante natural ele é muito mais caro porque ele é muito mais difícil de ser encontrado, ele demora milhões de anos para ser formado, as suas estruturas, as irregularidades, né, são únicas, então tem algumas características, entendeu? Então aí você tem uma historinha de como foi o desenvolvimento, né, da descoberta. Então no século XIX, por exemplo, acreditava-se que os compostos orgânicos eram obtidos a partir de organismos vivos, né, vegetais e animais. Aquilo que nós tínhamos conversado anteriormente, tá? Com o passar do tempo, estudos mais aprofundados foram sendo gerados e a ideia do carbono, certo? Como estrutura apenas de compostos orgânicos, né? De elementos que estavam vivos, isso foi modificando, certo? Então, no século XVIII, conseguiram isolar o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, né? O ácido lático do leite, a glicerina de gordura, a ureia da urina. Então, a partir daí, começaram a estudar de forma mais específica, né? Bergman, como a gente já falou anteriormente, ele dividiu o composto orgânico e inorgânico. Orgânico era o que estava vivo, inorgânico era o que era não vivo, né? Lavoisier analisou aí nessa mesma época, né?
a presença de carbono em todos os compostos orgânicos, né? E Berzelius foi com aquela história da força vital, em 1807, que o ser humano ele não poderia criar nada orgânico, porque ia depender de uma força divina. A gente conversou sobre isso lá no início, né? E a partir de Wöhler, né, em 1828, ele conseguiu se transformar aí o cianato de amônio, isso a gente tinha conversado, na ureia, tá bom? Quer dizer, transformar um composto inorgânico em um composto orgânico. Isso era o que a gente tinha conversado lá no início, né? E foi evoluindo até chegar no Kekulé, que é o último que nós falamos aí do postulado, que propôs as estruturas, os postulados do carbono, né? Que deu um conceito mais preciso da química orgânica, tá bom? Esse material depois eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Não se preocupe não que eu vou enviar para vocês. Então a gente viu o quê? Que a maioria das substâncias orgânicas tem o carbono, tá? Mas você tem exceções, como essas que vocês estão vendo aí. Ó, CO, CO2, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido cianídrico, ácido carbônico, carbonato de sódio, são estruturas que têm carbono, mas não são orgânicas. A gente tinha comentado sobre isso. E a química orgânica, basicamente, é formada principalmente, tem outros que nós vimos, mas principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá bom? Lembrando que eu não comentei sobre isso, vou comentar mais na frente. Todas as vezes que a gente tiver uma estrutura, por exemplo, assim, ó, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, se eu tiver um elemento diferente de carbono entre carbonos, a gente vai dizer que esse elemento na estrutura é chamado de heteroátomo. Estou falando agora só a título de curiosidade, porque nós vamos falar sobre isso mais na frente, tá certo? Bem, e aí aqui eu vou fazer uma revisãozinha posteriormente, né, na próxima aula, através desse outro slide para a gente tirar as dúvidas, sobre a utilização do carbono e como a gente vai trabalhar, tá certo? Então, a parte da apresentação a gente conclui hoje, por enquanto, a gente vai retomar na próxima aula, segunda-feira.